Bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Então, né, pessoal, como estão sabendo e vendo, né, nossa aula vai ser por aqui pelo YouTube mesmo, certo? Pessoal, vamos hoje para um assunto novo. Claro que ainda vamos revisar a unidade 7, certo? Não se preocupem, vamos revisar ela. Vai revisar ela, porque vocês não podem deixar de aprender, né, sobre a conjugação do verbo to have, ok? Então, o verbo to have é muito importante, certo? A gente ainda vai ver ele bastante ainda nesse ano. Mas, por enquanto, vamos aqui para a unidade 8, né? Como está aí no roteiro, página 67. Pessoal, vai ser rápido, tá bom? Porque próxima semana, quando a gente for para o Meet, a gente vai novamente revisar essa parte aqui, porque também é uma parte muito importante sobre conjugação de verbos. Como eu falei, né, conjugação de verbo vai ser um assunto aí que a gente vai ver bastante ainda, ok? Então, aí na página 67, temos a unidade 8, cujo título é qual? What do you do? What do you do, né? Que traduzindo fica o que você faz. Então, pessoal, direto ao assunto aqui, nessa unidade, mais precisamente, vamos estudar sobre as professions ou as occupations, né? Que vocês sabem muito bem o que significa. São as profissões. A gente já viu isso no quarto ano, terceiro ano e no segundo ano, tá bom? Então, né, vocês podem aí, vocês devem, na verdade, saber o básico do básico, né? Por exemplo, o que significa teacher? É uma profissão, né? O que é que significa? Enfim, várias e várias outras a gente vai ver já já. Primeiramente aí, observando a página 67, a gente consegue ver aí algumas caixinhas de diálogo, né? Ó, essa página aqui. Vamos ler esses diálogos e depois saber aí, conversar sobre o que é que eles estão falando. Primeiramente, aí, essa menina de camiseta rosa, ela começou falando: I am Rosangela. I am Rosangela. O que ela quer dizer nessa frase aqui? Eu sou Rosangela. Depois ela falou: I am a student. I am a student. Então, nessa frase aqui, a gente já percebe várias coisas, né? Verbo to be, pronomes, occupations, artigos, né? A gente consegue identificar só nessas duas frasinhas aí, né? Por exemplo, na frase I am Rosangela. Qual é o pronome da frase? I, né? Que significa eu. Qual é o verbo? Am, que é o verbo to be, né? E qual é o nome dela? Rosângela, né? Depois ela falou I am, né? Novamente aí o verbo to be, a, o artigo indefinido a para um, né? Ou uma, e student, que significa estudante, que no caso aí seria a profissão dela, né? A occupation. Enfim, depois aí, ó, temos aí ela falando sobre o pai dela. Ela falou: My father is an engineer. My father is an engineer. Então, meu pai é um engenheiro. Nessa frase aí a gente não consegue ver, né, os pronomes, porque está oculto. Ela falou my father. Quem é my father? É o meu pai, né? Mas se a gente fosse precisar usar algum pronome para substituir essas duas palavras, meu pai, a gente poderia usar ele, né? Ele é um engineer, ou melhor, engenheiro, né? Então, qual é a outra occupation que a gente consegue ver aí nessa frase? Engineer, engenheiro. Continuou ela. His name is Leonardo. Então, o nome do pai dela é Leonardo. Depois, na outra frase aí, no outro balão, ela falou: My mother is a nurse. My mother is a nurse. Minha mãe é uma nurse, que significa, pessoal, enfermeira. Então já temos outra occupation aí, nurse, que significa enfermeira, tá bom? Concluindo sobre a mãe dela, ela falou: Her name is Regina. O nome dela é Regina, certo? Fácil, né? Até agora tá. Já vimos aí as professions: student, engineer e nurse, que é enfermeira. E depois ela falou assim:
I have one brother. I have one brother. Vamos aqui. Primeiro ela usou a palavra I, que significa eu. Depois ela usou aí a palavra have, que é de que verbo? Que é do verbo ter, né? Depois ela falou one, que significa um, e brother, que significa irmão. Então aqui ela quer dizer que ela tem um irmão. E agora vamos ver aí qual é a occupation do irmão dela, né? Ó, ela falou aqui antes. He is 23 years old. Então, ele tem 23 anos, né? And he, né, que significa he is a reporter, tá bom? E ele é um repórter, né? Então, já vimos aí algumas professions. Repórter, agora, nurse, enfermeira, engineer, engenheiro e student, tá bom? Essas aí são as primeiras profissões que a gente está, na verdade, revisando. Percebam aí nas frases o uso dos verbos, dos pronomes, dos artigos, porque a partir de agora, pessoal, a gente vai começar a usar mais ainda os verbos, né, os artigos, para a gente começar a formar frases e textos completamente em inglês. Porque a questão de tradução vocês já dominam bem, tá bom? Vão se ligando aí nas pequenas coisas. Ok? Então, pessoal, observe aí que bem embaixo a gente tem 3 tabelinhas, né? Tá escrito aí to be, que é o verbo to be, tá bom? Ele não vai sair de nossas costas nem tão cedo, não se preocupem. Enfim, pessoal, agora que a gente tem o Google Meet, a gente vai conseguir conversar melhor sobre essa parte que tem aqui no livro. Agora, né, a gente vai falar, claro, mas quando for na próxima semana que a gente voltar para o Meet, a gente vai revisar e reexplicar essa parte aqui. Então, já estudem, tá bom? Para vocês irem bem afiados, ok? Então, o que temos aqui, pessoal, é uma coisa que é bem familiar para vocês, que são as formas das frases ou dos verbos, né? Que podem ser afirmativos, negativos ou interrogativos. Isso eu tenho certeza que vocês já viram bastante em português. Agora vamos ver também em inglês, certo? Primeiro, vamos aqui, né, se lembrar do verbo to be. Para conjugar o verbo to be, a gente precisa dos pronomes e depois conjugamos o verbo. Temos 8 pronomes. O pronome I, you, he, she, it, we, you, they. Certo? Os 8 pronomes aí. Depois, dependendo do verbo, né, a gente vai conjugar. Se for o verbo do nosso caso aqui, o verbo to be, vamos ter I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are, tá bom? Essa aqui é essa primeira forma aqui, a forma afirmativa, ou em inglês falando, affirmative form, tá bom? Essa aí é a primeira forma, a forma afirmativa, quando eu estou afirmando, né, traduzindo. I am, eu sou, ou eu estou. You are, você é, ou você está. E assim vai. Perceberam que eu estou afirmando alguma coisa? Que eu sou, ou que eu estou, tá bom? Depois aí ao lado, no quadro amarelo, temos aí a negative form, que é a forma negativa, quando eu quero falar que algo não é. Por exemplo, na forma afirmativa temos I am, eu sou. Então, se eu quiser passar isso para o negativo, vou ter eu não sou. Estão entendendo? Então, a forma negativa, pessoal, é uma das mais fáceis. Vocês vão apenas, simplesmente, acrescentar a palavra not no final do verbo. Ó, percebam aí no livro, temos I am not, que significa eu não sou. Depois temos you are not, que significa você não é, ou vocês não são. Ou também vocês não estão, né? Do mesmo jeito que I am not pode significar eu não estou, porque o verbo to be pode significar tanto ser como também estar. Estão entendendo, pessoal? Espero que sim. Qualquer coisa, não se preocupem, que próxima aula a gente vai ver isso aqui bem direitinho pelo Google Meet, certo? Depois, no quadro verde, temos aí a interrogative form,
que é a forma interrogativa. O que é a forma interrogativa? É quando eu interrogo, ou melhor, quando eu pergunto. Vamos aqui. Forma afirmativa, eu quero falar eu sou, I am. Forma negativa, eu quero falar eu não sou, I am not. Forma interrogativa, eu quero perguntar se eu sou. Percebam aí que esse aí pode ser um pouco mais complicado, apesar de não ser tanto, porque vocês vão ter que inverter a ordem. Por exemplo, na forma afirmativa temos primeiro o pronome, depois o verbo. Na forma negativa temos primeiro o pronome, depois o verbo, depois a partícula not, né? A palavra not, que é negando tudo. E na forma interrogativa vamos inverter. Temos primeiro o verbo e depois o pronome, tá bom? Forma afirmativa, pronome, verbo. Forma interrogativa, pronome, verbo, not. Forma interrogativa, verbo, pronome, ponto de interrogação. Então, se eu quiser falar eu sou, eu digo I am. Se eu quiser falar eu não sou, eu falo I am not. E eu quero perguntar eu sou, eu falo am I. Claro que com ponto de interrogação, tá bom? E isso aí, essa regra que eu citei, só o pronome I, tá bom? Mas vocês podem usar e devem com todos os outros pronomes, que são you, he, she, it, we, you e they. Mesma coisa que você faz no primeiro, você vai fazer nos outros. Por isso que eu não expliquei todos, tá bom, pessoal? Mas claro que na próxima aula a gente vai ver um por um. Então, antes da próxima aula, eu quero aí que vocês treinem a leitura, tá bom? Não precisam decorar, né? Até porque o verbo to be vocês já sabem, né? Então, vamos aqui. Forma afirmativa, negativa e interrogativa. Esse assunto aqui, pessoal, ele vai vir várias e várias vezes. Apesar de que, né, a gente está estudando aí sobre as occupations, a gente também vai estudando ao mesmo tempo essas três formas do verbo, tá bom? Por hoje, pessoal, é só isso. Não tem exercício, mas por favor, se precisar, vejam esse vídeo novamente. Próxima aula, vamos falar sobre outras profissões e continuar aí estudando sobre as formas das frases, né? Sobre as formas aí dos verbos. Afirmativa, que a gente já sabe, negativa e interrogativa, ok? Só isso mesmo. Qualquer coisa me chamem e até a próxima aula pelo Google Meet.